Empresário Roberto Lucchesi da Lial. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Bom dia a todo mundo que nos escuta aí. Uma grande semana, né? 3 dias, mas muito movimentada. Pois é. E também para discutir um assunto importante, né, Paulo? Nós lhe convidamos em função do papel que o senhor teve, um papel preponderante, um papel decisivo na reconstrução ou na construção da ponte de ferro, ligando o Lajeado a Arroio do Meio. E agora toda esta situação, essa discussão envolvendo o pedágio que vai ser implantado depois de pronta a ponte de concreto, que foi derrubada pela grande cheia de maio do ano passado. E os valores estão assustando bastante, Roberto. Sim, Paulo, a gente fez uma análise, né? Eu acho que, lembrando, a gente está muito, sim, próximo da classe política, mas a gente está no ramo empresarial, somos empresários. Mas quando a gente olha algumas situações, a gente sabe que isso vai impactar diretamente no crescimento do Vale do Taquari. E não adianta eu ficar isolado lá na minha ilha, da minha empresa, quando todo o resto pode sim estar sendo afetado. E principalmente quando a gente vê um contrato de concessão, que eu acho que tem muitos méritos, tem muitos pontos positivos, mas principalmente que vai ter um impacto de 30 anos. Quando eu olho uma decisão de 30 anos, que vai afetar não a mim, vai afetar meu filho, vai afetar meus netos, vai afetar toda a região do Vale do Taquari, a gente tem que prestar muito mais atenção. E o que nos chamou muita atenção é, sim, obviamente, a gente está muito conectado com essa região alta do Vale do Taquari, com o Arroio do Meio, em função da Ponte de Ferro, né? A gente acabou tendo um destaque grande em relação a isso. Só que o que nos chamou a atenção é, o Vale do Taquari pode estar aceitando o primeiro pedágio urbano praticamente do Brasil. Já pensou colocar um pedágio entre Novo Hamburgo e São Leopoldo? Tu já pensou colocar um pedágio entre Garibaldi e Bento? Dá para ficar rico. A questão é que tu não conseguiria colocar, porque ninguém ia permitir. Porque a rodovia, ela tem um papel fundamental de ligação de regiões. Mas para essas regiões, por exemplo, Lajeado, Arroio do Meio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Garibaldi, Bento, ela é uma avenida também, porque ela está ligando o teu dia a dia do trabalho, ela está te ligando aos serviços, ela está te ligando ao lazer e ela está te ligando à saúde. Por exemplo, para alguém de Arroio do Meio ter acesso à saúde, vai ter que pagar pedágio. Para alguém de Arroio do Meio ter acesso ao lazer, vir para Lajeado passar, vai ter que pagar o pedágio. Para alguém de Arroio do Meio ter acesso a serviços. Então, a universidade. Então, o que a gente se preocupa? É justamente nesse isolamento. O pedágio urbano é uma realidade. Um bom exemplo, quem já estudou um pouco sobre isso, é a Inglaterra. A Inglaterra, durante a pandemia, instalou alguns pedágios urbanos. Por quê? Para restringir o acesso. Eu não quero que as pessoas entrem e se movimentem tanto, porque a gente está com um problema urbano de movimentação. Mas não me parece este o ponto do Vale do Taquari. Quando eu coloco um pedágio entre Lajeado e Arroio do Meio, eu estou restringindo uma região que não tem um problema de falta de... Bem pelo contrário, nós queremos que essa movimentação aconteça. Respeitando, sim, as vontades de cada município, mas nós temos que começar a entender Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro, Forquetinha, Santa Clara, Estrela, como a mesma cidade, como uma região metropolitana. Não pelas outras cidades, mas por todas as cidades, incluindo Lajeado, inclusive. Tem que colocar nesse rol também Teutônia. Teutônia ela está um pouco mais distante e Teutônia tem que entender o papel dela. Pode ser que ela esteja criando uma segunda região, uma segunda micro-região dentro do Vale do Taquari. Mas essas regiões não podem ser separadas. Porque daqui a pouco eu tenho minha contabilidade em Arroio do Meio, eu venho 3, 4 vezes por dia para Lajeado, eu tenho a minha farmácia em Cruzeiro. Então, as relações comerciais são muito grandes. Lembrando, nós não somos contra os pedágios. Eu não sou contra, porque, infelizmente, neste momento no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, as obras só saem através desse modelo, através do modelo de pedágios. Então, assim, a gente tem que aproveitar, o Vale do Taquari não pode ficar parado também e não ver suas rodovias serem duplicadas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse preço. Né? Eu brinco assim, dá para fazer do limão uma limonada, Paulo? Dá. Agora não dá para fazer da casca do limão limonada e achar que vai ficar bom. A região está começando a ficar bastante dividida. Além da ANVAT agora perdendo um pouco de força com a proposta que Teutônia está levantando para a constituição de uma associação dos municípios da parte baixa, nós já temos a questão da Amturvales, tem sérios problemas internos de discussão envolvendo normalmente a gestão da Amturvales, que fica para a parte mais alta,
o próprio Concisa, que é o sistema de participação, de intermediação na prestação de diversos serviços públicos, também está entrando nesta discussão. E se ocorrer o pedágio, aí sim, a cisão vai estar consumada. Porque tem muitas situações, escola, comércio, que o Arroio Meense vem buscar em Lajeado, trazendo retorno para Lajeado. Lajeado vai sofrer um prejuízo imenso, como se fosse a possibilidade de rompimento da ponte sobre o Taquari. Seríamos nós, Lajeado, com os maiores problemas de repercussão econômica. Sim, um grande exemplo que a gente coloca é, por exemplo, vamos falar sobre concessão, porque muita gente, todo mundo, não, eu sou contra a concessão, eu também sou contra, eu gostaria que a gente duplicasse nossas rodovias com o meu IPVA que eu já pago, mas essa não é a verdade. Não é a verdade posta, então a gente não adianta perder tempo discutindo isso. Mas um bom exemplo é sim a CCR. A CCR vem fazendo, está atrasado aqui na nossa região, mas vem fazendo um bom trabalho. Reforçamos já em algumas discussões que sem a CCR na ponte do Rio Taquari estaríamos perdidos. Isso é um fato. Né? Nós não, o governo, em função de tudo que já foi feito nos últimos 100, 200 anos, ele não tem condição de atender, por exemplo, uma obra do Rio Taquari. Então, sim, a concessão foi muito importante. Mas, amanhã, vindo a discussão sobre colocarmos um free flow, que agora não é mais pedágio, é free flow, né? Na ponte do Rio Taquari, a gente ia ser a favor? Óbvio que não. Óbvio que não. Estrela não quer se dividir de Lajeado, Lajeado não quer se dividir de Estrela. Então, a gente tem que olhar também para essa ligação, porque eu acho que muita gente não sabe que esse pedágio vai acontecer. E o que é o ponto importante? O maior volume de passagens de veículos em todo o processo de concessão, que vem de Erechim, Passo Fundo, todo é no ponto entre Lajeado e Arroio do Meio. 25 mil veículos leves dia. O que vai acontecer no outro dia com a colocação do pedágio? Não vão passar 25 mil veículos dias, que ainda é um dado pré-enchente, tá? A gente vai utilizar ponte de ferro, a gente vai utilizar desvios, a gente vai utilizar estivas, a gente vai utilizar isso ali. Isso é um fato. As pessoas, não por querer desviar e não pagar, mas por uma necessidade real de o meu funcionário que trabalha na consultoria e mora em Arroio do Meio, ele não pode pagar um pedágio, porque não é só 2,20, é 4,40 por dia, se ele for uma vez só por dia. O que vai acontecer automaticamente? O pedágio vai reduzir o volume de arrecadação e, olha, qualquer empresa ia fazer isso, vai pedir uma readequação de preço, e aqueles 2,20 vão virar 4,40, vão virar 6,60 e vão aumentando. Então, o que pode ser como opção? Para a gente também não falar só criticar. A gente pode deslocar esse pedágio, se ele é inevitável nessa localização, após Arroio do Meio, deixando ela conectada com Lajeado. O que vai acontecer isso? Os mesmos, não 25 mil, 10 mil carros que passariam fora, vão passar lá naquele ponto de pedágio. Né? De novo, a discussão sobre pedágio é muito complexa. Eu acho que ela tem que ser uma discussão muito maior, mas o que a gente está discutindo não é nem o processo de pedágio, é uma adequação extremamente necessária para os próximos 30 anos só da relação entre Lajeado e Arroio do Meio. Eu posso te colocar outros pontos. Como vai ficar Mato Leitão? Estava conversando com um morador de Mato Leitão. Falou, Roberto, eu vou todo dia para Venâncio, porque Mato Leitão está conectado com Venâncio. Vai ter um pedágio entre Mato Leitão e Venâncio. Vai ter um pedágio a princípio, nos estudos. Como é que vai ficar Mussum sem Encantado? Pô, Mussum está sendo reconstruída, literalmente ficou embaixo da água. Como é que fica essa relação? Vamos criar desvios. Essa relação me parece que tem que ser um pouco melhor discutida. Roberto, temos que fazer para amanhã essa concessão. Ou vamos ficar com a EGE. Essas ameaças estão num tom ruim. Eu acho que o governo do estado precisa se aproximar um pouco mais ainda do Vale do Itaquari e ter uma discussão aberta, sem ameaças, sem trocas tão significativas, para a gente conseguir continuar crescendo. Eu não quero ir embora do Vale do Itaquari com a minha família, porque ela é uma região que substituiu o pórtico em todas as cidades, e seja bem-vindo, por um pedágio. Pois é, Roberto, mas o governo não abriu uma discussão pública em termos de legislação, em termos de licitação ou até mesmo de audiência pública. O governo até já mandou representantes dizendo que o pedágio vai sair. O pedágio é líquido e certo para poder atender às obras, vai ter que terceirizar a rodovia esse trecho e nessa circunstância é um trecho bastante desejado pelas concessionárias. Fazer o quê para que possa haver uma incisão, para que possa haver uma situação mais direta em relação à nossa contrariedade deste projeto como está apresentado no governo do estado? Olha, eu acho que são em momentos difíceis que a gente consegue às vezes se unir, né? Por exemplo, ontem
durante o dia, antes de ontem, na última semana, venho estudando bastante sobre o processo de pedágio e, obviamente, né, de novo, sou Roberto, sou empresário, só estou me retirando da minha empresa nesse momento para tentar dar atenção nisso, porque isso também afeta a minha empresa quando eu penso nos próximos 30 anos. Toda a economia vai ser afetada. Mas a gente conseguiu falar com todos os prefeitos mais atingidos, conversamos com deputados. Por exemplo, outros deputados ontem entraram em contato para discutir sobre esse assunto. Então, ele é um assunto que a gente, primeiro, precisa conseguir, mesmo com essa divisão de ANVAT, de a parte alta, a parte baixa, a gente tem que entender que isso é muito maior que essa divisão. Então, sim, a gente precisa, com urgência, se dividir. Cada cidade não vai poder pensar no seu umbigo, isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Sabe, Lajeado não pode pensar só em Lajeado, Estrela não pode só pensar em Estrela, Arroio do Meio não pode pensar só em Arroio do Meio. Arroio do Meio está reivindicando uma série de obras. Sim, porque se ela for, concordo que o Sidney não está errado, conversei muito com o Sidney. Falou, Roberto, se o pedágio é inevitável, eu vou buscar o maior número de obras possíveis. Mas então a gente tem que primeiro confirmar que ele não é inevitável. Isso é uma ameaça ou uma certeza? Porque, para mim, a gente tem tempo sim para discutir, principalmente esses pontos mais fortes. A gente não pode manter a divisão que a enchente trouxe. Porque quando a ponte da 130 caiu, nós criamos uma divisão entre Lajeado e Arroio do Meio muito forte. Muito, muito forte. Esse pedágio vai manter essa divisão? O que isso vai acontecer? Essa é a grande discussão com os prefeitos. Só que a gente vai precisar, sim, muito rápido que os prefeitos se unam. Tem muito deputado disponível. O Pazin deu ideias maravilhosas, né? O deputado que representa mais a região de Garibaldi e Bento. O Zanquim, da região de Marau, Passo Fundo, também está totalmente à disposição para conversar. 2 partidos, né? Diferentes. Enfim, diversas personalidades políticas estão aí disponíveis, sim. Basta a gente querer. Agora, a gente vai precisar, de alguma forma, primeiro. Eu estou falando que a gente está tentando expor uma discussão, visto o nosso medo sobre o que vai acontecer com o futuro do Vale do Taquari. Os prefeitos precisam ter essa mesma visão. E, às vezes, eles podem estar enxergando, inclusive, mais que nós. Vou me colocar numa situação mais baixa. Essa é a nossa visão, a nossa verdade, visto o ponto que eu estou agora. Qual é a visão dos prefeitos? Qual é a discussão? Quando o governo do estado vem que, não, mas essa discussão já foi feita há 4 anos. Quem concordou? Eu não concordei. Eu estava aqui há 4 anos. Eu não vi discussão sobre pedágio. Tu viu, Paulo? Não. Ah, não, mas porque, por exemplo, escutei ontem de uma liderança regional. Não, mas os empresários decidiram que seria assim. Eu falei, que empresário? Cuida para tu não colocar um presidente numa associação que nem é empresário, que representa os empresários, dá opinião sobre isso. Olha, eu conversei com muita gente. Eu não vi ninguém a favor deste modelo tão forte de divisão. E lembrando, a gente não é contra o sistema de pedagiamento, porque ele é a realidade local, a gente também não pode ficar lá atrás na fila de duplicação. Mas dividir uma zona urbana, uma zona metropolitana com pedágio, não pode ser a nossa solução. A construção de uma ponte nova entre Lajeado e Arroio do Meio ao lado da ponte de ferro tem sido uma alegação como desvio. Sim, sim. O governo federal disponibilizou, se eu não me engano, 10 milhões. Ainda faltam 4 milhões para a execução dessa obra. Estou falando agora porque a gente está muito conectado nos bastidores. Em teoria, 2 milhões para o Arroio do Meio, 2 milhões para Lajeado. Sim. Mas o que a gente está fazendo? A gente vai ganhar uma ponte nova. Ganhar não, né? A gente está pagando. Lembrar que a IGR, o governo do estado não está dando ponte nenhuma. Quem está pagando somos nós. O contribuinte, né? A gente vai pagar a segunda vez. Exatamente. Agora, aí nós temos uma ponte nova, nós não vamos utilizar, porque criaram um sistema de divisão urbana, quase que único no Brasil em Lajeado, e vamos utilizar um desvio? Então, fica sem ponte. Para que construir uma ponte? A gente construi uma ponte para unir. A gente não está construindo um muro. Tem uma questão importante aí que é o seguinte. Com esse avanço, com esses dados que estão levantados e com os desvios, o que vai acontecer? Revisão contratual. E hoje, no modelo de concessão estadual, o contrato ele já prevê 3 modelos de revisão contratual. A gente só fala em redução de tarifas, né? Mas tem outros 2, que são a ampliação da concessão, que seria o aumento de tempo, e o que impactaria diretamente a demanda do Vale, que é a diminuição das obras. Eles têm essa possibilidade... Já no contrato. Exatamente, para fazer um equilíbrio fiscal. E aí algo que era para otimizar o serviço e reduzir o preço,
vai nos trazer para o modelo de concessão antigo, onde a gente só pagou pedágio e não teve obra. E nós temos riscos também, conversando com algumas pessoas vinculadas ao Ministério Público, de aquele 1,3 bilhão, a gente precisa ter certeza que ele também vai vir nessa concessão. Porque esse 1,3 bilhão que o governo do estado estaria dando para baixar os valores, na verdade vem do FUNRIGS, que é aquele fundo que o governo federal, né, sendo bem curto agora na discussão, destinou à reconstrução do Rio Grande do Sul para áreas atingidas. Já existe um questionamento, falar, olha, que precisa ser gasto até 2027. Tá, mas eu não estou fazendo esse fundo para pagar pedágio, eu estou fazendo esse fundo para executarmos obras. Então existe uma discussão, inclusive, muito maior em relação a isso. A gente percebe que o tema, que na nossa visão, e pelo menos no meu entendimento, não foi discutido nos últimos 4 anos, se foi discutido a portas fechadas. Né? Porque não. Vou dar um exemplo do tema da Corsã. Olha como está sendo discutido o tema da Corsã. Levado ao público, o Ministério Público envolvido. Olha como ele está sendo, né? E, inclusive, uma provocação. Eu acho que o Ministério Público tem um papel fundamental em todas as discussões. Né? Ninguém gosta de receber uma notificação do Ministério Público, mas eu acho, depois, num entendimento muito maior, sim, ele representa principalmente quem não consegue opinar. Uhum. Né? É o papel dele. Olha que legal a pressão que ele gerou no governo do estado nessa questão da não execução de ponte. Foi uma pressão, olha, vai ser 30 mil reais por dia se vocês não fizerem. Ele gerou uma pressão muito boa. Qual que é a opinião do Ministério Público, principalmente local, aquilo do Vale do Taquari, sobre essa questão da concessão? Qual é esse impacto com o Rio do Meio? Qual vai ser o impacto em Mato Leitão? Qual vai ser o impacto? Acho que não foi chamado ainda. Isso, eu acredito que, por exemplo, mas se a discussão ela existe há 4 anos, como o Ministério Público não participou? É que o Ministério Público não tem por dever de ofício a interferência direta, ele precisa ser provocado. Né? Mas o que eu, um tempo atrás, conversando com o Diefenbach, ele falou, o nosso papel é prever grandes problemas e desastres. Por isso que, às vezes, Roberto, antes que aconteça, eu venho aqui te questionar. E eu gosto, porque eu também não quero que aconteçam grandes problemas. Muito bem, muito inteligente essa colocação. Nós estamos prestes, pode ser que assinar um contrato que vai gerar um desastre na nossa região. E falo nem só como todo o Vale do Taquari. Acho que todo o Vale do Taquari teria que estar numa discussão maior, mas falo inclusive só como uma micro-região de Lajeado. E não entendo Lajeado como Lajeado. Estou falando Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro, Forquetinha, Santa Clara, Estrela. Até aqui tu não citou em nenhum momento a ANVAT. Não está incluída na mobilização? Quem? A ANVAT. Quem? Tu está menosprezando a... Não é. A ANVAT, ela vem se reduzindo. A ANVAT é o exemplo claro da divisão que a gente tem no Vale do Taquari. Visto, inclusive, essa nova divisão que está acontecendo. A ANVAT está representando quais municípios hoje? Tu vai discutir, por exemplo, um baita, a gente passou uma manhã com o prefeito de Mussum, Trojan. A ANVAT não representa... A gente está se dividindo demais. Sabe aquela história, né? Se tu quer vencer uma guerra, divida teu inimigo. Porque tu só consegue destruir um castelo se destruir ele de dentro para fora. E o que a gente está fazendo, às vezes, com essa discussão do Vale, cada um olhando só nos seus interesses, é se destruir de dentro para fora. Se eu tivesse preocupado só com a minha construtora, como é que eu estaria? Mas o que vai acontecer comigo depois? Tá, então, Roberto, por isso... De novo, Roberto, vamos dar sequência nessa discussão de forma mais incisiva através de qual é o canal. Olha, eu acredito que essa discussão mais aberta, envolvendo os mais personagens, né? Porque a discussão, primeiro que a gente tem que ter certeza, a discussão vai sair pedágio e vai ser assim, vamos brigar só por obras, é outra discussão. Aí, Paulo, perdemos tempo aqui na rádio conversando sobre esse assunto. Não, existe tempo. Primeiro, o contrato não foi assinado. Não é a gente precisa ter essa discussão aberta. Eu não consigo entender que antes de assinar um contrato eu não possa mais discutir. Vai ser pedágio pronto. Vocês vão beber água suja. Cara, a gente estava embaixo da água suja. Estava dentro da água suja no passado. Não é essa o tom. Entendeu? Claro que a gente não pode perder as obras. O Vale do Taquari não pode perder as obras, não pode perder esse 1,3 bilhão do FUNRIGS que já estaria direcionado para cá. Né, que não é dado, lembrando, né, um dinheiro que ele é destinado às regiões atingidas pela enchente. Outro ponto importante, mas a gente vai fazer a parte essa obra, Roberto, não está no plano de concessão. Por que não colocaram o asfaltamento de Roca Salles a Colinas? Eu vou assinar um mega de um contrato e não tá. O item mais importante que conectou o Vale do Taquari, primeiramente, não foi a ponte de ferro. Foi aquela estradinha de chão 129. Exatamente, entre Colinas e Roca Salles. E isso vai impactar diretamente nos dados de volume diário, porque a hora que asfaltar lá, se asfaltar, também vai ter que ter equilíbrio aqui e vai impactar a tarifa.
Eu acho que a discussão ela tem que ser um pouco maior. Eu acho que a gente tem que, sim, infelizmente o Vale do Taquari não tem seus deputados, mas a gente tem que se apropriar dos que estão dispostos a participar da discussão. Né? Por exemplo, o deputado federal mais votado do Vale do Taquari eleito é o Lucas Redecker. Qual que é a opinião dele? O que ele pode nos ajudar em relação a isso? Quem já ligou para ele? Quem pediu? Prefeito de Jonas Calvi, baita prefeito. Conversamos com ele sobre essa questão do pedágio. Também se coloca ali muito disposto à discussão. Vamos chamar os deputados, vamos chamar opiniões diversas sobre esse assunto. E chamar logo, né? A gente está falando hoje é sexta, a gente tem que chamar para ontem. Porque senão daqui a pouco, quando chegar um contrato aqui, Paulo, não adianta vir na rádio a gente discutir sobre o pedágio. Aí foi. Aí está posto, e aí temos o risco, sim, de passarmos 30 anos, pagarmos um grande preço e vermos a obra, mas quando eu olho para trás, as últimas 2 concessões, pode ser que passamos 30 anos e não vamos ver as obras. Esse é o grande medo de todo mundo. Tá bem. Obrigado, Roberto. Muito obrigado pela presença, pelas informações. Está aberta a discussão, portanto, é importantíssima a participação, não só dos políticos, mas dos empresários. Esse é outro probleminha que nós estamos enfrentando. Está havendo um divórcio entre a classe empresarial e a classe representativa política da nossa região. Lamentavelmente, tem alguns empresários indo direto na Federação, promovendo discussões envolvendo o nosso interesse, não incluindo os prefeitos os prefeitos, os gestores, inclusive vereadores, a própria universidade, nessa discussão toda daquilo que é mais premente para a nossa região. E aí, quando se divide, é aquela história dos 2 burrinhos, né, puxando a carroça, não vai para lado nenhum. A Univat sempre teve um papel muito importante nas discussões que envolviam todo o Vale. Tem que voltar a ser Exatamente. ativada. É a famosa tríplice hélice, né? Eu acho que está faltando não só empresário, não só o prefeito, não só as classes e as entidades. A gente precisa juntar esse povo. Tá bem. Muito obrigado.